E ó, agora eu acho que você vai até estranhar e vai falar, Biane, não é possível que você tá me falando isso. Pois é, minha gente. Você sabia que no Brasil são consumidos 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde? Isso significa que por dia, cada brasileiro consome em média 18 colheres de chá do produto. Em média, tá, gente? O equivalente a 80 gramas de açúcar por dia, quando o recomendado seria até 12 colheres. Para a gente falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de açúcar e quais as melhores maneiras de adoçar os alimentos, eu recebo agora a nutricionista Juliana Ebran. Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, Bi, mais uma vez. E para falar de um assunto tão interessante que é esse, que é o açúcar, né? Tido como vilão da alimentação moderna hoje em dia. E eu acho que é bem vilão mesmo, viu? Acho que principalmente na quarentena, a gente até já falou sobre isso aqui, a gente tem comido mais doce, que a gente tá ficando mais ansioso, né? Mas a gente, quando come um alimento, a gente não percebe o tanto de coisa que a gente tá ingerindo. E depois a gente fica com mais vontade de comer. Geralmente quando a gente come açúcar, alguma coisa com açúcar, parece que todo dia você quer mais um pouquinho. É viciante, não é? Realmente o açúcar é viciante, né? Ele altera neurotransmissores no nosso organismo. Então, cada vez menos a gente tem que dosar essa quantidade no dia. E como você falou aqui, ó, 80 gramas de açúcar por dia significa toda essa quantidade aqui. É muito açúcar. E não é só esse açúcar que a gente consegue ver e acrescentar nos alimentos. Existe o açúcar oculto nos alimentos industrializados, que às vezes a gente não vê, mas está nas latinhas, lá no rótulo, pode vir com outros nomes, xarope de glicose, maltodestrina, polidestrose, frutose, sacarose, todos os tipos e variações do açúcar. Então, eliminando grande parte dos industrializados, a nossa alimentação já vai ficar mais saudável. E quando a gente for escolher um açúcar, saber que todos os tipos de açúcar vão ter um impacto de aumentar a glicemia, né? O que vai diferenciar? Se ele é mais ou menos natural, se ele é mais saudável, se ele tem adição de algum aditivo químico, algum solvente para deixar ele branquinho desse jeito, né? É nisso que a gente vai trabalhar essa escolha. Então, o que é o açúcar refinado, Bi? É o açúcar que foi ultra processado. Então ele recebeu solventes para ficar branquinho desse jeito. É um açúcar de caloria vazia, que a gente fala, que não traz nutriente nenhum para o nosso corpo. E ainda acaba fazendo essa ação de viciar aí e a gente querer todo dia, né? E de inchar, gente, porque ó, isso aqui, Ju, é o que você fala que é o normal, tá? Mas o dia que a gente, sei lá, fez um bolinho, aí você comeu uma sobremesa, daí à noite você assaltou a geladeira de novo, isso fica muito maior. Exatamente. E já tem, né, a gente já sabe que o alto consumo de açúcar está ligado com várias doenças, principalmente a obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, a diabetes tipo 2, uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, enxaquecas, né, desequilíbrio na microbiota intestinal e até mesmo câncer. Então, a gente tem que reduzir o consumo de açúcar. E quando for consumir, procurar um açúcar mais natural. Então, vamos começar aqui. O açúcar mascavo, ele é um açúcar bem natural, extraído através do cozimento da cana-de-açúcar. Então, a gente nota até diferença na cor, né? Que ele é mais escurinho, ele preserva boa parte dos nutrientes, como ferro, cálcio, ácido fólico. Só que os pacientes não gostam muito do sabor residual da cana, né? Então fica como uma coisa ruim, um ponto negativo dele. Mas ele é um açúcar mais saudável, menos processado. Se fosse pra gente, existe melhor açúcar? Aqui é a pergunta, né? Existe melhor? Aí o menos processado vai ser melhor, né, Bi? Aí a gente parte pro açúcar demerara, que ele é até semelhante ao açúcar mascavo. Ele passou por um processo de purificação, Bi, e não recebeu aditivos químicos. Então ele tem um sabor mais leve, mais agradável. Seria uma opção interessante também da gente incluir na nossa alimentação. Depois tem esse açúcar que é o cristal. Até os cristais deles são maiores mesmo, mas aqui ele não deixa de ser refinado também e é utilizado mais em preparações culinárias para fazer um doce de abóbora, um doce de mamão, né? Interessante também. Melhor ainda do que o refinado. Melhor do que o refinado. Aí as opções mais saudáveis são
O melado de cana, olha que sensacional, a cor desse melado, que é um líquido, um xarope feito através da cana, né? Que é uma forma bem saudável de adoçar. E o mel é maravilhoso, né? Maravilhoso. Utilizado desde aí a antiguidade, até como parte da medicina, pela sua ação antibacteriana, anti-inflamatória, antioxidante, riquíssimo em minerais. E o mel, Abi, o que é legal é que ele consegue adoçar até mais do que o açúcar. A gente consegue reduzir nas receitas a quantidade e fora o sabor que é incrível do mel. O cheiro, né? Fazer um bolinho com mel, um cookie de banana, aveia e mel. Interessantíssimo. E é legal também saber que o mel verdadeiro, ele cristaliza. É isso que eu ia perguntar. A gente geralmente quando deixa ele um tempinho em casa, você vê ele cristalizado. Tá ok, então isso. Tá ok, é o mel verdadeiro, porque alguns são mistura, né? De um xarope de glicose com um pouquinho de mel. E esse não vai cristalizar. Então estejam atentas a essa questão também. Boa. E aí você me pergunta, diabéticos, né? O que os diabéticos vão utilizar? Porque eu falei que todos esses açúcares vão ter um impacto grande na glicemia. Então eles não podem usar. Os diabéticos é legal utilizar os adoçantes mais naturais, como xilitol e eritritol, que são adoçantes extraídos a partir das fibras das frutas, dos vegetais e dos cogumelos. Considerado seguro para o consumo, só o ruim deles é o preço, que é um pouquinho caro, né? Mais caro. E não pode utilizar muito também, porque alguns pacientes relatam dores abdominais, alguns até diarreia. Então eu falo, utilizar em preparações e também saber utilizar isso e não ficar só porque é saudável que pode usar bastante. Pode colocar aquele monte, colocar aquele spray de adoçante. Exatamente. E essas frutinhas aqui? E essas frutinhas, Abi, sensacionais. Então, a gente procurar também utilizar formas de adoçar de forma mais natural. A uva passa, que dá para bater junto com o ovo e fazer a base de um bolo, né? A ameixa preta é outra, uma fruta seca super docinha. E aqui, Abi, eu trouxe sensacional um purezinho da maçã, que é só ralar a maçã e colocar no fogo com um pouquinho de água. Esse purezinho vai adoçar de forma natural. Ainda contém a pectina da maçã, que é uma fibra que vai controlar a glicemia. Então, para os diabéticos, isso é muito interessante. E a gente tem que habituar o paladar para menos açúcar, né? O brasileiro é um povo que adoça muito, consome muito açúcar e, no entanto, que a obesidade vem crescendo a cada dia mais. Então, né? A gente tem aqui, acho que um conselho geral seria esse, né? Vamos deixar as coisas com mais sabor real do que elas são, né? Porque às vezes a gente adoça tanto que a gente perde o sabor das coisas e tentar usar o mínimo industrializado possível, praticamente industrializado não. Vamos fazer tudo em casa, né, Ju? Exatamente. Quanto mais natural, melhor, né? As frutas têm um poder de adoçar incrível, né? Colocar uma banana no meio do bolo já ajuda a adoçar, as frutinhas secas, esse purezinho da maçã é sensacional. Então a gente habituar com um paladar mais natural e a gente até consegue aí se desvinculando desse açúcar, desse vício, porque é um vício realmente, né? Dando tchau pra ele. Exatamente, porque ele engorda, porque ele traz doenças, né? Então a gente tem que evitar de verdade. Até o humor da gente muda, não muda, Ju? Exatamente. Quando a gente come algumas coisas, a gente fica mais pesado depois, né? Que depois vem arrependimento, né? Então o bom é realmente a gente optar pelo natural. Esse purezinho aqui de maçã que eu achei bonitinho, onde a gente pode usar? Pode usar em preparações, nos bolinhos, em cookies, em biscoitinhos, né? Em tudo que vai o açúcar, você pode até colocar metade do açúcar, por exemplo, demerara, mascavo, com metade do purezinho. Até é interessante incluir para as crianças, né? Sim. As crianças já vão habituando a não consumir esse excesso de açúcar, porque é um excesso. Muito bom, Ju, né? eu adorei. Passar tão rápido, não é, gente? Ju, obrigada mais uma vez. Eu adorei a receitinha aqui, adorei esse de maçã, achei uma fofura, parece uma papinha mesmo, acho que para as crianças é excelente, não só para as crianças, vamos lá, né? E lembrando que a gente tem que sempre cuidar muito da nossa saúde, né, Ju? Exatamente, porque a gente vê que as doenças estão cada vez mais aumentando, principalmente, né, a obesidade, a diabetes, as gorduras no fígado, aumento de colesterol
colesterol. Então, com a saúde a gente não se brinca. Então, vamos ter uma alimentação mais saudável, com alimentos mais naturais para prevenir todas essas doenças. Com certeza. Obrigada Eu por que hoje. agradeço, Até a próxima. Bia, até a próxima.